Oi, eu sou Joelma e eu que estou começando este curso aqui no grupo, no meu grupo secreto, e eu vou ensinar para vocês a pintar golfinhos no fundo do mar. Eu vou passar clareador em toda a volta. E eu estou só passando clareador, ó, só colocando clareador e passando aqui onde vai ser as algas. Tem este círculo que eu fiz aqui em volta oval, porque ele é de um jogo de banheiro. São 3 peças que a gente faz. E aqui é a medida do espelho. E olha que eu já tô dando pra vocês a medida do espelho, hein? E aí, você faça 3 peças iguais do jogo de banheiro. E aqui, passando de novo aqui em cima da alga. E o meu clareador, gente, ele é misturado com água, por isso que ele é ralo assim. Eu compro o potinho lá da Acrylex e divido ele e coloco a metade dele de água. De um potinho eu faço 2. Quando você for passar perto dos golfinhos, evita de sujar os golfinhos, tá? Pra não dar diferença na tonalidade. Aqui faltou um pedacinho. Então, a gente vai botar um pouquinho ali. E vamos espalhar. E agora a gente vai vir com a tinta branca. Você vai colocar num pratinho. Vai pegar o clareador. Umas 2 aqui ou 3 de clareador. Vamos misturar. E vamos aplicar isso aqui no fundo, ó. Inclusive em cima das algas também, tá? Não passa em cima dos golfinhos, os golfinhos é só em volta. Esse pincel que eu estou usando é o Tigre 843, número 14, sintético. Esse de cabo rosa aqui. Mas você pode usar qualquer pincel, tá? Não precisa ser esse, não. Pode ser de cerdas, de pelo, de qualquer um.
Depois a gente vai dar uma suavizada neste fundo. Aqui é só indo com cuidado para não manchar o golfinho, porque o golfinho não é branco, né? Ele é azulado. Um pouquinho mais aqui. E agora a gente vem com esse pincel de cerdas aqui grande, ó. E a gente vai fazer esse movimento aqui, ó. Pra homogeneizar a tinta. Igualar a tinta. Passar um pouquinho mais de tinta aqui. E agora a gente vai vir com um pouquinho de azul hortênsia. Agora você vai colocar uma pincelada, ó, de azul hortênsia. Se você não tiver azul hortênsia, pode ser azul celeste também, tá? E vamos misturar aqui. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o branco. Aí você faz aqui, ó, em volta dos golfinhos. Vai pegando a tinta do pratinho que você misturou. Uma dica, se você quiser, pode colocar um plástico filme, que é aqueles plásticos ali de encapar, porque se a tinta pega aqui no isopor, ela não sai mais não, tá? Aí o plásticozinho fica mais fácil. Falei plástico filme, mas pode ser qualquer plástico. Só prender com fita adesiva embaixo que ele não solta. Aqui no grupo do Face, no meu grupo, neste meu grupo secreto, eu vou colocar as aulas assim, inteiras, tá? Só se o Facebook não aceitar, assim, demorar muito tempo para mandar, aí eu vou dividir a aula em várias
Mas vão ser postadas todas no mesmo dia, tá? Não vai ficar pra depois, não. Não vai ser igual no YouTube, não, tá? Além da facilidade aqui no grupo que a gente gasta menos internet, né? Que o bichinho pra comer internet que é o YouTube. E no Facebook gasta menos. Então, eu vou fazer todo o resto aqui, toda a volta, e volto mostrando. E agora, a gente volta com o mesmo pincel de cerdas, e vamos fazer a mesma coisa. A gente vai passando. E vai suavizando a tinta. E agora, nós vamos fazer as algas. Nós vamos começar pelo verde oliva. Esse é o pincel número 4. Você vai apoiar e vai fazer assim. Só apoia o pincel e vai apertando ele, ó, e levantando no final. E lembre-se de dar movimento nas algas, porque elas estão no fundo do mar e elas nunca ficam paradas. E agora, com a tinta verde musgo, a gente faz a mesma coisa. Tinta verde pinheiro. E agora, do lado de cá, com a tinta verde musgo. Porque os golfinhos estão passando por elas, então, quando eles mexem a cauda, elas mexem no fundo do mar. É sempre essas mesmas cores que eu estou usando, tá? Verde pinheiro, verde oliva e verde musgo. E agora aqui uma mistura no pincel de verde musgo e verde oliva. E você vai dar umas batidas. Não tô vendo. Só bater o pincel, ó.
verde oliva, verde musgo. Mergulha o pincel nos dois, ó. Aí você vem dando batidas. Só bater o pincel, tá? Não é muita coisa, não. E agora com verde pinheiro. E aqui você vem só com a sobra do pincel. Cadê? Desculpa. Só com a sobra aqui do pincel, ó. Do lado de cá, a mesma coisa. Verde oliva, verde musgo. E dá batidas. Verde pinheiro. Aí você dá as batidinhas bem perto do pé das algas. Verde musgo agora. E pra cá, pra você vir, você vem dando batidinhas. E vai só com o restinho de tinta no pincel, batidinhas pequenas. E agora vamos pegar o sépia. E agora com a cor sépia, a gente faz a mesma coisa, dá a batida. E do lado de cá, você faz a mesma coisa. O sépia é só nessa partezinha aqui de baixo, tá? E alguns pedacinhos que ficou em branco, você também pode bater. Vai batendo com sépia. Se passar pra fora desse risco aqui do espelho, não tem importância não, tá? Porque depois vocês vão recortar, então, pra fazer o jogo de banheiro. Então, não tem importância se passar pra fora. Agora aqui, nesta parte do meio, você vai vir com as sobras de tinta que tá no seu pincel e vai fazer isso aqui, ó. De um lado e do outro com o pincel nessa posição. Como se fosse uma estrada no fundo do mar. E agora a gente vem com o branco. Com o branco não, gente, eu mudei de ideia. Com o marfim, ou areia, tá? Você vai sujar o pincel todo e vai dar as batidas ali, ó. Suja o pincel todo e dê batida. Pega sempre pouca tinta. Sobe um pouquinho aqui pra cima.
Fazendo algumas outras vegetaçõezinhas. Sumindo com a tinta aqui, ó. Do lado de cá, a gente faz a mesma coisa. Suja o pincel com tinta. Esta é a cor areia e você vai dar as batidas, ó. Eu prefiro o pincel de cerdas para fazer essas batidas, essas com a cor mais clara. Porque eu acho que ele já dá um formato já mais espalhadinho de uma vegetação. E não se preocupem, tá? Porque não vai ficar assim dessa cor que está aqui. Porque depois, pro final, tem outro detalhe que a gente faz. Quando a pintura tá seca. Vamos agora a golfinhos. Nós vamos vir aqui. Azul Caribe e branco, os dois no pincel. Vamos passar aqui em cima, na cabeça do golfinho. A gente lava o pincel. E vamos vir com o branco e vamos passar por cima. E aqui na parte do focinho dele, também a gente faz a mesma coisa. É azul Caribe e branco. E a gente vai preenchendo assim, matizando. Você também pode passar o branco primeiro e depois vir com o azul Caribe. Também pode passar o branco, ó. Que aqui meu pincel já está sujo. Mas o outro eu vou fazer assim, eu vou passar o branco para vocês verem que é mesmo da mesma cor. A nadadeira a gente preenche também do mesmo jeito. A luz da nadadeira está vindo deste lado aqui. Então, esse lado aqui é o mais escuro. Ela vem aqui, ó. Desse lado. Aqui vai ser mais claro. Aqui, desse lado, mais escuro. Aqui nessa curvinha da cauda também ela vai ser um pouquinho mais escura. E agora com azul Caribe, azul hortênsia, a gente vai matizando as cores aqui, ó. Azul hortênsia. Agora um pouquinho de branco. Azul Caribe, nesta curvinha aqui embaixo, ó. Onde faz a curva da ponta da cauda. Aqui em cima também tem um pouquinho. E desse lado aqui, um pouquinho também. Agora, a gente lava o pincel.
Vamos vir com um pouquinho de branco. E matizando as cores. Você coloca um pouquinho de branco aqui, ó, e vai matizando as cores. Pode rodar o pincel mesmo. Se hoje tiver um dia quente, igual tá aqui na minha cidade, você pode rebolar o pincel mesmo, apertar ele. E um pouquinho de branco com azul hortênsia no pincel. Pro lado da luz. Branco, ó. Agora vai lá, mergulha no azul hortênsia. Ficou branco e azul hortênsia. Vem desse lado aqui, ó. Só desse lado. Lavando o pincel e vindo com azul Caribe. Ó, azul Caribe. Mergulha lá no branco. O branco tampou todo o azul Caribe. Mas ele tá ali. E a gente matiza aqui as cores. E agora com o cinza. Cinza lunar. Nós vamos vir aqui, ó, escurecer aqui. Dar as batidinhas, escurecendo. Aqui também, um pouquinho. Um pouquinho aqui embaixo da cauda, seguindo a barriga. E matizando as cores. Aonde você colocou o azul Caribe, você vai colocar o cinza lunar. E depois a gente vai vir com outra cor para escurecer mais um pouco. Agora aqui no bico dele, no nariz dele. A gente suja só a metade do pincel e vai colocando ali. E aqui embaixo também. Agora daqui a gente vai virar o pincel com o lado sujo pra fora. E vai fazer só na parte da cabeça de um lado. Ela suja um pouquinho de tinta no pincel. Só numa pontinha, vira a tinta pra fora. E dá um puxãozinho, ó. Segue o risco da cabeça. E matiza as cores. Aqui ficou uma linha, essa linha não pode ficar aqui, não. E agora com a cor preta, a gente suja só um pouquinho do pincel, uma pontinha de nada, e vamos aonde colocamos o cinza.
E agora a gente matiza essas cores. E agora, com pincel filete, vamos fazer o olho dele. E a tinta preta. Uma bolinha de preto. E agora, a gente faz a boca com cinza e preto. Que é só uma divisão, assim, muito pouquinha. E agora, a gente dá aqui uma leve matizada. Um pouquinho de branco. Só uma pontinha de nada. A gente dá um risquinho embaixo na boca. Com um pincel assim de lado. Pode ser um pincel número 4 também, tá? E agora, para pintar esta nadadeira aqui de baixo, a gente vai colocar só o azul hortênsia. O branco do outro lado. Um pouquinho do cinza aqui nesta parte de baixo, ó. Você suja só metade do pincel e só faz assim, ó. E quase nada de preto. Peguei até muito. Tira o excesso num pano. E faz aqui embaixo, ó. Tá vendo? Só aquela pontinha ali já chega. Aí, você limpa o pincel e vai espalhar aqui, ó. E agora, a gente vai dar um pouquinho mais de branco nesse golfinho. Sujo o pincel todo de branco. Lavar o pincel, já passei a tinta, espalhei um pouco. Agora, a gente matiza aqui. Agora, a gente vai vir com branco. E vamos dar umas batidinhas de branco aqui na cauda. Agora, lavamos o pincel e vamos esperar secar. Gente, ó, vai ser 2 vídeos, tá? Porque ela já tá com 35 minutos e eu acho que eu vou levar mais uns 20 pra poder acabar. Então, vai ficar muito grande pra me mandar pro Facebook de uma vez. Então, eu vou dividir em 2 aulas. Essa foi a primeira aula, né? Já deu pra aprender bastante coisa. Agora, a segunda aula, tá? Vai ser o segundo vídeo, assista o primeiro, depois assista o segundo. Assista este, depois assista o segundo, viu? Até daqui a pouco.